Meu amigo aluno, professor superintendente da Escola Bíblica Dominical, amante do ensino, voltei. Semana passada eu não pude estar aqui, mas hoje nós estamos voltando para essa lição abençoada, que é do profeta Abacuque. Vamos para mais essa lição, para mais essa aula. Que o Espírito Santo possa nos iluminar a você, a mim, iluminar a nossa mente, o nosso entendimento e aquecer esse coração de maneira sobrenatural. Que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, iluminar o nosso entendimento, para que possamos não somente sermos leitores e ouvintes da palavra do Senhor, mas praticantes. Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Aguinaldo, sou da cidade de Itaguaí, congrego na Assembleia de Deus. Meu pastor é o pastor Amós, e nós estamos aqui toda semana, com exceção da semana que passou, porque tive um incidente, não pude fazer, mas nós retornamos para a glória de Deus. Vamos para a aula então, que é o que nos interessa nesta oportunidade. O tema é o justo viverá da fé. Então presta bem atenção, porque a fé é a moeda corrente do reino de Deus. É pela fé que nós cremos. E sem fé, Hebreus 11:6 diz que é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o justo viverá da fé. O texto de referência é Abacuque 1, do 1 ao 5. O nosso texto áureo diz: e eis que a sua alma se incha, não é reta, mas o justo pela sua fé viverá. Vou deixar a palavra aqui, vamos para a hora. A verdade aplicada diz que o discurso de Cristo vence perseverando, o discípulo de Cristo vence perseverando em oração, confiando e esperando no agir do Senhor, enquanto cultivam um viver para a glória de Deus. Então, o nosso objetivo da lição, texto de referência eu já falei, apresentar o cenário do profeta Abacuque, explicar que o silêncio de Deus é pedagógico e extrair lições do livro de Abacuque para hoje. Esse é o valor prático. Hoje eu estou aqui com umas folhinhas, porque eu estou sem a minha revista. Foi o incidente que me impediu de fazer a lição passada. Mas vida que segue, para a glória de Deus, nós estamos aqui. Bem, vamos falar um pouquinho desse profeta que quase não se fala, mas que aparece com um teor aqui de excelência para o nosso entendimento. Para ponto de introdução que nós temos aí, ó, o profeta Abacuque, além de trazer um encorajamento para os tempos difíceis, ensina o cristão a alegrar-se no Senhor nos tempos de dificuldade. Vamos deixar aberto aqui o profeta. Vamos lá. Quem é esse profeta? Bom, o profeta Abacuque viveu no reinado de Judá aproximadamente 600 depois de Cristo. O teólogo Stanley Elizen, que é o autor do livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, esse aqui, ele dá duas datas, trazendo uma com mais precisão. De 620 a 605 antes de Cristo seria essa data do profeta. Mas ele acha que seja mais coerente 607 ali aproximadamente antes de Cristo, na margem ali da Babilônia chegar e dominar o reino do
do sul. Porque a Babilônia, ela então veio dominando 612 aproximadamente, ela domina a maior potência da época, que era a Síria, que até então vinha dominando por um século, e a Babilônia chega, domina, ganha ali a sua força, e também, dominando a maior potência, que era a Síria, ela começa a ganhar o mundo de... Então, e outro ponto importante é que se você ler Abacuque 1 começa com um lamento, né? Até quando, Jeová, clamarei eu, e tu não me ouvirás, grito a ti violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidades e vês a perversidades? Pois a rapina e a violência estão diante de mim, a contendas e litígio se suscita. Então ele começa com um lamento, mas o importante é que ele termina com um cântico. O término é mais importante do que o início. Terminar com lamento e terminar com um cântico é porque houve uma mudança. No percorrer do caminho, houve-se um deixar para trás as coisas que ficaram e usá-la como um instrumento de ensino pedagógico e avançar. Porque os momentos difíceis nossos, eles não podem ser para nós um coveiro que nos afunda, que nos enterram, que nos faz viver preso nele. Mas eles serão como um aio, como um instrutor, como um pedagogo que nos toma pela mão e nos ensina e nos faça avançar. Então, o livro do profeta traz mais ou menos esse contexto visionário. Vamos lá, que a hora é nossa amiga. Vamos lá. Outro ponto importante do profeta Abacuque é que ele quer dizer abraço, ou aquele que abraça. Então, outro detalhe que dá para a gente trazer um contexto também é o contexto do abraçar. Abraçar é algo curador. O abraço cura, o abraço restaura, o abraço apazigua as guerras do nosso interior. Então é sempre importante a gente ter essa atenção com relação ao abraço. Quando você tiver oportunidade, abrace, porque o abraço ele é capaz de curar uma angústia na alma, tanto de quem abraça quanto daquele que está sendo abraçado. Também um ponto muito bom, até de repente para ser aplicado em sala de aula. O 1 diz, conhecendo um pouco mais do profeta. Então, segundo os estudiosos, o profeta foi contemporâneo de Jeremias. Se foi essa época, realmente foi, porque Jeremias foi antes e durante o cativeiro, apesar de não ter ido, e possivelmente presenciou a morte do rei Josias, passou pelo impiedoso reinado de Joaquim, pelo exílio de Daniel na Babilônia, pela deportação do rei Joaquim, e também pode ter sido testemunha da destruição de Jerusalém, evento sobre o qual profetizou com 20 anos de antecedência. Vamos lá para a nossa folhinha. Qual é a mensagem desse profeta? Abacuque se difere de outros profetas no que diz respeito ao seu comissionamento. O interessante do profeta Abacuque é que, ao invés dele estar trazendo para o povo uma palavra de juízo, ele está falando para Deus, ele está questionando Deus, a situação que o povo está vivendo, o povo está passando, e ele diz, nós como seu povo estamos passando por esses momentos adversos, enquanto os ímpios estão prosperando e dominando a gente. Se você ler o contexto, você vai perceber esse questionamento dele para Deus. Ele está fazendo um questionamento dele para Deus. Por exemplo, o 5, vede entre as nações e contemplai, maravilhais, que temos que fazer nos vossos dias uma obra, pois eis que suscita os caldeus, esta nação, e Deus está falando, né? Ela é terrível e espantosa, dela mesmo sai o seu juízo, e também os seus cavalos, seus leopardos, eles todos vêm a usar a violência, ele zomba, então irá impetuosamente. Eu estou fazendo uma síntese aqui. Não és tu desde a eternidade, Jeová, meu Deus, meu santo? Não morreremos?
Tu, Jeová, puseste este povo para juízo, e tu, ó rocha, o puseste para correção. Tu que és de olhos puros demais para contemplares o mal, que não pode sonhar, que não pode olhar para a perversidade, com razão olhas tu para os que procedem traiçoeiramente, te conservas em silêncio quando o ímpio traga aquele que é mais justo do que ele. Olha a colocação aqui no versículo, deixa eu até sublinhar aqui, no versículo 13. Pontua isso aí, que isso aqui é importantíssimo. Ele está falando que Deus está poupando uma nação ímpia por uma nação que é mais justa. Olha a justiça própria. Olha a ideia que está fazendo Abacuque. Só que no finalzinho do 1 para o 2, ele começa a mudar a divisão. Então nós temos aqui a mensagem do profeta. Ele faz um questionamento, todavia ele começa a perceber o cenário que está ali, que eles estão inseridos. Isso é importante a gente perceber, porque ele está lamentando, questionando para Deus, mas percebe que o que está acontecendo é algo necessário. O que você está passando, o que você possa estar passando neste momento, pode ser algo necessário para uma construção da sua vida. O que você pode estar passando pode ser algo para reconstruir a sua vida. Não deixe que um passado drástico seja para você uma cova, mas aprenda com esse passado e avance, mesmo em detrimento àqueles que estão sempre tentando trazer de volta aquilo que Deus já lançou no mar do esquecimento. Abacuque está mais ou menos lamentando por algo, mas de repente ele tem um starter e ele percebe que Deus está tratando desse povo para que esse povo retorne e se torne um povo melhor e um povo mais forte. Toda a adversidade nossa, todo erro nosso, ele deve ser um degrau para nós melhorarmos, e não um degrau para nós descermos cada vez, nos tornando piores como cidadãos. Vamos lá, o 1:3, olha a hora. Ousado questionamento do profeta. O profeta Abacuque não conseguia entender a demora de Deus em punir os perversos que oprimiam o seu povo e também a infidelidade do povo de Deus. Aí ele começa a partir da ideia de que Deus está punindo o povo porque o povo está sendo infiel a Deus. Ele começa a compreender, a gente quando abre o profeta Abacuque, vai dizer o peso da palavra do Senhor. Isso quer dizer que a mensagem do profeta não era muito palatável. A mensagem do profeta não era muito agradável. A mensagem que o profeta teria que entregar tinha um peso de responsabilidade. E ele vai compreendendo melhor essa mensagem e ele faz para Deus então um questionamento e ele diz: o profeta Abacuque não consegue entender a demora de Deus em punir os perversos que oprimiam o seu povo e também a infidelidade do povo de Deus. Algumas palavras de Abacuque dão a exata ideia do que acontecia naquela sociedade: violência, iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio. A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo e a justiça se manifestará distorcida. Ele tem uma visão agora, porque Deus não pune uma nação que está oprimindo, todavia ele começa a entender que a nação de Israel também está vivendo um momento de afastamento, de apostasia,
de distanciamento de Deus. Bom, e aí ele começa a mudar a sua tônica. Vamos lá para o 2.1. Se você não for inscrito nesse canal, vamos abrir um parênteses, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva, entrou aí, ó, seu joinha, seu like, seu dislike, deixe o seu comentário, compartilhe, coloque o seu comentário aí, dê uma sugestão para nós, fale da nossa aula em que nós podemos melhorar, porque nós estamos aqui para aprender com você também. Olha, o silêncio de Deus. Bom, talvez o silêncio de Deus é algo que a gente não quer. Você não quer, eu também não. A tua turma que irá te ouvir talvez não. Por exemplo, Deus fez um longo silêncio para com Noé na arca. Deus teve um período de silêncio onde ele comandou a arca, mas não falou nada com Noé. Mas Noé entendeu que o leme, o comando do leme daquela arca não estava nas suas mãos, mas estava nas mãos daquele que havia mandado construir a arca. Então tem hora que Deus tira o leme e cessa a sua voz, mas ele não perde o controle e o comando da embarcação. Então fica tranquilo, porque o silêncio de Deus dói, mas Deus sabe como trabalhar. Então paciência, paciência. Vamos lá. Até quando? A pergunta feita por Abacuque com a expressão até quando continua sendo feita por diferentes pessoas em diferentes ocasiões. Até quando? É o desabafo daquele que busca uma resposta que o ajude a continuar firme, independente das circunstâncias. Tem hora que você vai confiar piamente no caráter de Deus. Noé, por exemplo, ele recebeu de Deus uma ordem. Então Noé confiou na palavra de Deus. Jó, por exemplo, ele não ouviu a conversa de Satanás com Deus. Todavia, ele se manteve fiel a Deus. Jó confiou no caráter de Deus. Uma coisa é eu confiar na palavra, porque eu entendi pela palavra aquele momento. Ou eu ouvi de Deus uma palavra que me direcionou e me precaveu daquele momento. E eu me preparei para aquele momento. Agora, quando você não ouve, mas você conseguir entender que aquele momento é algo que Deus continua comandando a sua vida, isso é confiar no caráter. Então, ainda que você não ouça uma palavra para o seu momento, confia no caráter de Deus. Se mantenha íntegro, se mantenha fiel, se mantenha buscando, caminhando, prosseguindo, porque o caráter de Deus é imutável. Ele fará o propósito dele, que ele determinou, como foi na vida de Jó, se cumprir na sua vida também. Fica tranquilo, acalma a sua turma, acalma os seus alunos. Se não pode confiar na palavra, confia no caráter do nosso Deus. Até quando? Porque Deus não intervém. Ao ler o livro de Abacuque é possível perceber pouco a pouco o quanto esse profeta corajosamente expôs sua humanidade. Muitas perguntas e pouco entendimento de ação de Deus sobre questões em que as pessoas o afrontam com seu estilo de vida. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Diante dos acontecimentos que fogem o entendimento humano e parecem claramente injusto e sem sentido, a importância aflora e surge naturalmente a pergunta sobre como Deus pode permitir que o mal se alastre. O que o salmista o que o profeta está falando, tu é tão puro de olhos que tu não podes suportar o mal. Como que o mal está tendo a sua subsistência?
A pergunta sobre como Deus permite o mal se alastra, porque Deus não intervém, ele faz a pergunta. A limitação humana é um obstáculo à clara compreensão dos planos de Deus em toda a extensão. Deus não perde o comando. Deus não tira, Deus não tira o controle da sua mão. O controle está na mão de Deus. Então, se você tiver um controle, de repente você pode levar para a sua aula. O controle está na mão de Deus, não sai da mão de Deus. Ponto. Vamos lá. A oração como via de intimidade com Deus. Aí nós vamos para um ponto importante. Por quê? Primeiro, o profeta está entendendo, ele começa a entender uma coisa. É isso que está aqui, em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Parece que o profeta está começando a compreender isso. Pois o Senhor castiga quem ama e açoita todo filho que recebe. Para a disciplina que sofreis, Deus vos trata como filhos. Pois qual o filho a quem não corrige seu pai? Então, Abacuque está começando a entender que Deus está corrigindo seus filhos. Outro ponto importante é o que está aqui em Mateus capítulo 26, versículo 41, que diz assim, Jesus no Getsêmani, cadê o 41? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Oração como via de intimidade com Deus. Oração como via de intimidade com Deus. O profeta, ele começa a perceber que a oração é algo tão importante, e ele fala no capítulo 2, por-me-eis sobre a minha atalaia, sobre a minha torre, e colocar-me-eis sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que me pedirá, e o que responderei no tocante à minha queixa. Eu fiz a minha queixa, agora vou me colocar na torre da vigilância. Vamos botar aí a torre como oração e a vigilância como a atenção. Quando eu me coloco na torre, eu percebo o perigo que vem de longe. Quando eu oro, eu me preparo para enfrentar o perigo. Oração e vigilância são coisas inseparáveis. E às vezes a gente fala assim, é mais importante vigiar do que orar. Não. Eu vigiando, eu percebo o perigo. Eu orando, eu me municio para enfrentá-lo. Então, não pode se divorciar a vigilância da oração. Não há um mais relevante que o outro. Ambos são importantes dentro da sua ação. Com a vigilância eu percebo o perigo. Com a oração eu me municio para enfrentar esse perigo. É importante a gente entender isso para a gente desmistificar algumas máximas, alguns clichês que foram tomando conta da igreja, do evangelho, que hoje para desconstruir é complicado. Vamos lá para o 3 para a gente encerrar. Abacuque para hoje. É bom a gente entender também essa colocação do Abacuque, qual a conotação que traz para hoje. Vamos passar a minha folhinha aqui. Vamos lá. Contentamento apesar do sofrimento. Eu disse que o profeta Abacuque, ele começa lamentando, mas termina com uma oração e a sua conclusão exaltando ao Senhor. Outro ponto importante é a oração do profeta Abacuque, que ele vai clamar por um avivamento. Ele vai clamar para que Deus traga uma restauração, um avivamento a este povo. Bom, todo avivamento ele procede da palavra. Se a gente lê o 3, o 1 e o 2, diz assim, a oração do profeta Abacuque, a moda de Seguionote. Bom, Seguionote é a forma de canto. Tenho ouvido, Jeová, a tua palavra, e estou
temente, estou temente. Aviva, Jeová, a tua obra no meio dos anos. Faze que já seja ela conhecida no meio dos anos. Eu estou com uma outra versão aqui, mas o importante aqui é o aviva. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O avivamento, ele não procede de um púlpito aonde a heresia prospera, aonde a heresia ganha força, aonde a heresia cresce em nome de ser a palavra de Deus. O avivamento, ele brota de um altar aonde a palavra ela é genuína, aonde o altar tem um compromisso com essa palavra. O altar, eu me refiro aos obreiros, aqueles que ali estão tendo a responsabilidade de ter a sua aljava, comida e alimento fresco, nutrido pela palavra, para nutrir aqueles que estão ali. Um obreiro que não se nutre não será capaz de nutrir as pessoas que o estão ouvindo. Nessa época de tanta performance e de tantas mágicas nos nossos púlpitos, está em extinção pessoas sérias para pregar a verdade do Evangelho. Mas, graças a Deus, que nós ainda temos ouvido palavras que têm edificado e alimentado a nossa vida. Vamos lá, o contentamento apesar do sofrimento. Bom, grande fonte de riqueza é o contentamento. Então, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele passa tudo isso, e ele percebe tudo aquilo ali, depois que ele consegue fazer a leitura do que está acontecendo. A gente pode ler o Abacuque 3,17, que o profeta começa a entender a importância da fé. E ele, trocando a miúdos, ele fala, não, eu não sirvo a Deus por causa de barganha. Ele fala, pois Senhor, pois embora não floresça a figueira, nem haja fruto nas vides, embora falha o produto da oliveira e os campos não produzem mantimentos. Só coisa ruim. Embora o rebanho seja exterminado no curral e não haja gado nos presépios. Contudo, eu me regozijarei no Senhor. Exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor Jeová é a minha fortaleza e me fará os meus pés como os das corças e me fará andar nos meus lugares altos. Ou seja, Jeová, ainda que tudo isso aconteça, eu não sirvo a Deus pelo que Ele pode me dar. Isso quebra a teoria da prosperidade. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é, eu adoro pelo que Ele é, como diz o louvor, porque em meio a essas circunstâncias, Deus fará os meus pés como os das corças. As corças, elas têm os pés capazes de escalar penhasco que nenhum outro animal consegue. Então ele está se colocando que, ainda que tudo isso falte, ele vai se alegrar no Senhor, ele vai exultar no Senhor, porque Deus, o Senhor, é a força dele, é a força nossa, é a força sua, é a força do pastor, é a força do membro, é a força da igreja, é a nossa força, e ele fará os nossos pés capazes de sobrepujarmos esses momentos adversos. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos lá, o cântico de Abacuque. Então, finalmente, Abacuque caminha em direção ao reconhecimento da soberania de Deus, e o profeta não recebeu uma proposta direta sobre os problemas mencionados por ele, assim como aconteceu também com Jó. O cântico de Abacuque foi escrito mesmo que as mudanças almejadas por ele não tivessem acontecido. As questões sociais que lhe trouxeram tanto incômodo não desapareceram, o nível espiritual do povo não se elevou, as crises socioeconômicas não deixaram de existir, nem a opressão do povo babilônico enfraqueceu ou acabou. Então Abacuque clama por misericórdia, pelo avivamento,
da obra do Senhor, a sua manutenção ao longo dos anos, e foi ele quem exprimiu a maior e melhor de todas as mudanças. Deixou de ser um homem movido pela angústia e tornou-se um homem confiante na soberania de Deus. Oh, maravilha, que a gente traga esse aprendizado para a nossa vida. E aí nós vamos para o justo viverá da fé. Bom, a fé no hebraico é emuná, pode ser fé ou fidelidade. O texto de 2,4 é o texto de Romanos 1,17, todavia é o texto que gerou o grande avivamento da reforma, porque foi o texto que Lutero leu à luz de vela, Romanos 1,17, e isso foi a mola mestra para a grande reforma protestante. O justo viverá da fé. A fé é indispensável para o crente. Nós falamos isso aqui no início de Hebreus 11:6, e diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente lê Marcos 2 fala da cura de um paralítico em Cafarnaum. Vamos fechar aqui. Oh, glória! Vamos fechar aqui. Quando os amigos, viram que a condição de entrada pela porta estava difícil, você conhece esse texto, eles então sobem pela escada lateral, que dá à laje, e chegando lá, eles fazem um buraco e desce esse paralítico. Desce esse homem. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, ou seja, Jesus não viu a condição social deles, Jesus não viu a condição financeira deles, Jesus não viu a roupa deles. Alguém pode até olhar para essas condições, mas Jesus, o que move, o que mexe com Jesus é a fé. Então, quando Jesus olha para eles e vê aquela fé, vendo a fé deles, Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. É a fé que move o reino de Deus. Que a gente possa estudar com afinco a palavra de Deus para que a nossa fé dilate, porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Vamos tomar água, toma sua água aí, que água é igual palavra, é vida. Vamos lá. Então, que Deus trabalhe a nossa fé, porque o único meio de acrescermos a nossa fé, de termos uma fé raçuda, uma fé robusta, é por meio do estudo, é por meio de nos inclinarmos perante a palavra de Deus. Que Deus nos dê esse coração inclinável. Que essa seja a sua oração, Senhor. Que o meu coração seja inclinável para a sua palavra. E aí a gente faz a nossa parte de irmos buscar mais a palavra de Deus. Bem, amigo e amigas, estamos terminando mais uma aula. Não sei se eu diria que pena, se até aqui nós chegamos, mas o Senhor nos deu essa oportunidade, tá bom? Ficamos aqui então com essa aula. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te use poderosamente. Beijo no seu coração. Até a nossa próxima aula.